professor Samuel Dória, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa segunda videoaula dessa semana, aula 3 e 4. Prontos para estudarmos mais uma aulinha de matemática? E aí, estão com seu material didático à disposição? Lápis, borracha, caneta, livro didático, régua, para que nós possamos trabalhar a matemática? É importante que vocês não esqueçam que precisam solucionar os problemas propostos tanto na agenda de vocês quanto pelo professor de sala de aula. Vamos iniciar mais uma aula? Pessoal, é importante que a gente não esqueça que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula, ela tem como público-alvo vocês alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, a gente vai continuar falando de frações, só que nós vamos comparar frações, ou seja, comparando frações. E aí, prontos para iniciarmos mais uma aulinha de matemática? Então, pessoal, vamos para a página 139, onde a gente vai comparar frações. E aí, vocês têm noção de como se faz a comparação entre frações? Então, pessoal, aí, em cada figura a seguir, a metade do disco está pintada. Olha, nós temos aqui figuras em formato de disco, e em cada uma delas nós pintamos exatamente metade. Presta atenção, ela foi dividida ao meio, pintamos duas partes. Essa foi dividida ao meio, pintamos metade e metade. Essa foi dividida ao meio, pintamos metade e metade. Só que aí, pessoal, o que é que aconteceu? Essa daqui, por exemplo, nós já tínhamos dividido ela ao meio, pintamos metade. Depois nós fizemos outra divisão. A divisão aconteceu tanto na parte que já estava pintada, quanto na parte que não estava pintada. Aí, pessoal, essa daqui nós fizemos mais duas divisões, além de já ter dividido ao meio. O que é que aconteceu? Aqui nós temos um meio. Estamos dizendo que ela foi dividida em duas partes, dessas duas nós pintamos apenas uma, então um meio. Aqui nós já apresentamos para a fração 2 quartos, ou seja, ela foi dividida em 4 partes iguais, dessas 4 nós pintamos duas. Aqui nós representamos por 3 sextos, ela foi dividida em 6 partes iguais, dessas 6 nós pintamos 3. Pessoal, vamos analisar o seguinte. Aqui nós só pintamos metade da figura. Aqui só pintamos metade e ali só pintamos metade. Em todas as figuras, em todos os círculos, nós pintamos apenas metade. Só que aí assim, aqui nós dividimos em quantidades, duas quantidades iguais. Aqui nós dividimos em 4 partes iguais, ali nós dividimos em 6 partes iguais. Mas a parte pintada e a não pintada das duas ou das 3 figuras são iguais. Aí, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo apenas representações diferentes. Os inteiros são iguais, pintados quantidades iguais, mas representações diferentes. É por isso que nós estamos dizendo que um meio, 2 quartos e 3 sextos representam a mesma quantidade de um inteiro, metade. Aí, pessoal, vamos lá. Agora nós temos uma figura dividida em 2 partes. A gente vai dizer que essa divisão é um meio. Nós temos uma figura dividida em 4 partes. Um quarto, cada uma delas é um quarto. Nós temos outra figura dividida em 8 partes, cada uma das partes é um oitavo. Nós temos uma figura dividida em 3 partes, cada uma das partes é um terço. Uma figura dividida em 6 partes, cada uma delas é um sexto. E uma figura dividida em 9 partes, cada uma das partes é um nono. O que é que a gente vai fazer? A gente vai comparar. Eu quero saber quem é maior, é um meio ou um quarto. Eu quero saber quem é maior, é um oitavo ou um terço. Eu quero saber quem é maior, é um sexto ou um nono. Ou seja, nós vamos comparar. Pessoal, para nós compararmos, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar o sinal de maior que ou menor que. Então, pessoal, aqui eu estou dizendo que é um meio. Cada uma dessas partes é uma das duas em que o inteiro foi dividido. Aqui eu estou dizendo que é um quarto. Cada uma dessas partes é um quarto, ou uma das 4 em que o inteiro foi dividido. Pessoal, presta atenção, um meio é maior que um quarto. Por quê? Porque assim, primeiro por 2 motivos. Primeiro porque uma das 2 partes é maior que uma das 4 partes. Os inteiros são iguais, eles são do mesmo tamanho, só que foram divididos em partes diferentes. Se eu pegar uma dessa daqui, eu tenho uma quantidade maior que eu pegar uma dessa daqui. Se eu pegar uma dessa daqui, eu pego metade. Se eu pegar uma dessa daqui, eu não pego metade, eu pego menor que metade. Segundo, se a gente vai comparar 2 frações que têm o mesmo numerador, maior é aquela que tem o menor denominador. Portanto, um meio ele é maior que um quarto. Depois eu vou dizer também que um quarto ele é maior que um oitavo. Eu vou dizer também que um terço ela é maior que um sexto. E vou dizer também que um sexto é maior que um nono. Pessoal, para compararmos frações, quando elas têm o mesmo numerador,
a gente diz que maior é aquela que tem o menor denominador. Se eu dividir uma maçã para 2 pessoas, cada um ficarão com metade dessa maçã. Mas se eu dividir uma maçã para 4 pessoas, cada uma ficarão com menos de metade daquela maçã. Portanto, vamos aprender. Comparando frações que possuem os mesmos numeradores, maior é aquela que apresenta o menor denominador. Agora, pessoal, olha, comparando frações com mesmos denominadores, nós tínhamos comparado frações com os mesmos numeradores. Agora vamos comparar com os mesmos denominadores. Aqui eu tenho, por exemplo, um inteiro dividido em 4 partes iguais. Cada uma delas é um quarto. Aqui eu tenho um inteiro dividido em 4 partes iguais. Ele pegou 2 porque ele pintou 2, então é 2 quartos. Aqui ele dividiu o mesmo inteiro em 4 partes também, só que ele pintou 3. E aqui ele dividiu o inteiro em 4 partes e pintou as 4. Pessoal, o que é que a gente está analisando aqui? As partes pintadas. Nessa daqui somente uma das 4. Nessa 2, nessa 3 e nessa 4. Então a gente vai dizer o seguinte, que um quarto ele é menor que 2 quartos. Presta atenção, a parte pintada quanto é menor que essa daqui. Aí presta atenção que essa daqui é menor que essa. E aquela dali nós já pintamos tudo. Então nós vamos usar os mesmos sinais. Eu vou dizer agora que um quarto é menor que 2 quartos. Só que eu vou dizer que 2 quartos é menor que 3 quartos. E vou dizer que 3 quartos é menor que 4 quartos. Então, pessoal, para comparar duas ou mais frações que apresentam os mesmos denominadores, maior é aquela que apresenta o maior numerador. Então, essa tem o menor numerador, é a menor. 1 é menor que 2, então 2 quartos é maior. 2 é menor que 3, 3 quartos é maior. E 4 quartos é uma fração aparente, é o inteiro. Pessoal, a gente vai para a página 141 falar de atividade. Aí, pessoal, olha, a questão 2. Você pode afirmar que 2 terços e 4 sextos de uma mesma figura representam a mesma região dessa figura? Você tendo lá 2 figuras e você divide uma em 3 partes e pinta 2, uma em 6 partes e pinta 4. Você pode dizer que pintou a mesma quantidade dessa figura? E aí, pode ou não? Vamos ver? Então, pessoal, é óbvio que sim. A gente vai dizer que apresentam a mesma região. A gente vai explorar ainda mais um pouco essa habilidade para nós termos certeza de que isso é correto. Pessoal, a questão 3. Em uma empresa, 1/3 dos funcionários usa o metrô para chegar ao trabalho, enquanto 1/5 dos funcionários usa ônibus. Qual o tipo de transporte usado pelo maior número de funcionários? Então, pessoal, a gente vai dizer que é o metrô. Por que o metrô? Porque 1/3 é maior que 1/5. Portanto, 1/3 aqui, se tratando de funcionários, de pessoas, vão representar uma quantidade maior que 1/5. Agora, pessoal, nós vamos para a página 142, obtendo frações equivalentes. Primeiro vamos entender o que são frações equivalentes. São frações que representam a mesma quantidade de um inteiro, mas são escritas por algarismos diferentes. Então, aí a gente vai ver de que forma a gente obtém frações equivalentes. Vamos juntos? Primeiro vamos entender, pessoal. Analise as figuras abaixo. Eu tenho uma figura que foi dividida em 4 partes iguais, aí eu pintei somente uma. Eu tenho a mesma figura, agora ela foi dividida em 8 partes. Dessas 8 eu pintei 2. Mas se eu analisar, pessoal, a parte pintada aqui é do mesmo tamanho que a parte pintada ali. Ali é como se eu tivesse pegado cada uma dessas partes aqui e dividido ao meio. Então elas se manteram do mesmo tamanho. Elas só foram divididas novamente. Então, essa daqui é 1/4 a fração, essa é 2/8 a fração. O que é que eu vou dizer? Que essas duas frações são frações equivalentes. A parte pintada dessa é do mesmo tamanho que a parte pintada daquela. Só fiz representações diferentes, porque eu peguei a parte pintada e dividi ao meio. Então, o que é que aconteceu? Mantive a quantidade de cada figura, porque as figuras são do mesmo tamanho. Mantive as quantidades pintadas na mesma quantidade. E eu representei por frações diferente. Essas frações são chamadas de frações equivalentes. 2 ou mais frações são consideradas equivalentes quando elas representam a mesma parte de um inteiro. Agora, pessoal, vamos ver uma outra representação. Eu tenho um inteiro, dividi ele em 2 partes, pintei metade. Aí eu peguei esse inteiro, já dividido em 2 partes, e fiz outras divisões. Eu peguei a metade que eu deixei sem pintar, dividi ao meio. Peguei a metade que eu pintei e dividi ao meio. Então aqui eu acabei fazendo outras divisões e acabei ficando com 4 partes. Mas é do mesmo tamanho que o anterior. A parte pintada mantém o tamanho, só fiz a divisão. Então é 2/4 a fração que representa ela. Aí, pessoal, eu peguei e fiz outras divisões. Ou seja, eu dividi agora as partes divididas novamente. Então eu dividi agora em 6 partes.
dividir a parte pintada em 3 e a parte não pintada em 3. A fração que representa é 6/3. E aí depois eu fiz uma outra divisão. Eu dividi a parte pintada em 4 e a parte não pintada em 4. Então eu estou dizendo que é 4/8. Pessoal, o que é que a gente vai analisar? Vamos focar na parte pintada e na parte não pintada. A parte pintada dessa é do mesmo tamanho que essa, que é do mesmo tamanho que essa, que é do mesmo tamanho que aquela. Ou seja, a parte pintada em todas são do mesmo tamanho. A parte não pintada dessa é do mesmo tamanho dessa, do mesmo tamanho dessa, do mesmo tamanho daquela. O que é que aconteceu? As partes pintadas do mesmo tamanho, as partes não pintadas do mesmo tamanho. E por que a gente representa com frações diferentes? Porque a fração, ela representa a divisão do inteiro. Como esse inteiro foi dividido somente em duas partes, a gente vai dizer que é um meio cada uma das duas partes. Já esse foi dividido em 4, a gente vai dizer que é 2/4. Por que 2/4? 2 é a quantidade de partes em que nós pintamos. Esse daqui 3/6. 3 é a quantidade de partes que nós pintamos. Pessoal, então eu chego à conclusão a dizer o seguinte, que 1/2, 2/4, 3/6 e 4/8 são frações equivalentes. Elas representam a mesma parte de um inteiro, só que elas representam por algarismos diferentes. Então, pessoal, concluímos frações equivalentes. São frações que representam a mesma parte de um inteiro. Agora nós vamos ver como que a gente consegue escrever frações equivalentes. Por exemplo, eu tenho lá uma fração, ou eu tenho um inteiro, e ele foi dividido em duas partes, eu pintei uma. Eu peguei o mesmo inteiro, dividi ele em 4 partes e pintei 2. Como nos exemplos anteriores, o que é que eu quero? Eu quero dizer, e eu digo e eu confirmo, que 1/2 é equivalente a 2/4. Ou seja, 2/4 e 1/2 são frações equivalentes, representam a mesma parte do inteiro. Mas aí, pessoal, eu quero pegar, eu tendo 1/2 e escrever a fração 2/4 porque elas são equivalentes. O que é que eu faço? Eu pego o numerador da minha fração 1/2 e multiplico ele por um número natural, ou. E aí eu pego, pessoal, eu vou nesse caso multiplicar por 2. Por que por 2? Porque se eu tenho o numerador 1 e essa daqui o numerador é 2, 1 para chegar a 2, através de uma multiplicação, é pelo próprio 2. Aí depois eu vou pegar o denominador também e vou fazer a multiplicação. Agora tem que ser pelo mesmo número. Se aqui acima eu multipliquei por 2, aqui abaixo eu vou multiplicar por 2 também. Pessoal, quando eu multiplico 1 por 2 e 2 por 2, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar 2/4. 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 2 é 4. Então, pessoal, eu vou dizer o seguinte, que 1/2 é uma fração equivalente a 2/4. Elas representam a mesma parte do inteiro. Agora, pessoal, eu tenho lá frações e eu quero simplificar essas frações. O que é simplificar? É escrever com algarismos menores, mas que ela continue sendo representando a mesma parte daquele inteiro. Então, por exemplo, pessoal, eu tenho ali a fração 3/6. Eu quero simplificar, eu quero escrever ela de forma menor. Se eu, para escrever um equivalente, eu usei uma multiplicação, para simplificar uma fração, ou seja, eu vou encontrar um equivalente a essa, só que com algarismos menores. Então, pessoal, o que é que eu vou fazer? Dividir. Quando eu quero encontrar um equivalente com algarismos maiores, eu multiplico. Quando eu quero encontrar com algarismos menores, eu divido. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o numerador 3 e eu vou dividir. Vou dividir ele por 3. Eu vou pegar o denominador 6 e eu vou dividir por 3 também. Presta atenção. Pelo mesmo número que você trabalha acima, deve trabalhar abaixo. Pelo mesmo número que você opera numerador, opera denominador. Então, pessoal, aí eu fico 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. O que é que eu estou dizendo? Que a fração 3/6 e a fração meio, elas são equivalentes. Elas representam a mesma parte do inteiro. Se você disser que comprou uma pizza dividida em 6 fatias e você comeu 3, o seu irmão comprou uma pizza da mesma, dividiu em 2 fatias e comeu uma. Vocês dois comeram a mesma quantidade da pizza. Aqui são representações diferentes, mas que representam a mesma quantidade do inteiro. Pessoal, vamos para a página 144, vamos falar de uma atividadezinha. Então, pessoal, o que é que ele quer aí? Ele quer que a gente diga se essas frações são equivalentes entre si. 2/7 e 6/21 são equivalentes? São. Se você pegar 2 e você multiplicar por 3, você chega a 6. Se você pegar 7 e multiplicar por 3, chega a 21. E 5 nono e 15 18 são? Se eu pegar o 5 e multiplicar por 3, eu chego a 15. Mas se eu pegar o 9 e multiplicar por 3, eu não chego a 18. Não são equivalentes. 3 décimo e 21 décimo. Olha, não. Por que é que já mantém os denominadores iguais? Eu aumentei o numerador e mantive os denominadores. Portanto, somente a letra A serão frações equivalentes.
Agora, pessoal, na questão 2 ele diz, escreva uma fração equivalente a... Vamos escrever frações equivalentes a 5 nono, que tem denominador 27. Aí, pessoal, a gente vai escrever frações equivalentes a 11 terços, que tem numerador 44. Então, pessoal, aí eu peguei o 11 e multipliquei por 4, eu achei 44. Peguei o 3 e multipliquei por 4, achei 12. 44 12avos é uma fração equivalente a 11 terços, com numerador 44. 15 27avos é uma fração equivalente a 5 nono, com denominador 27. Pessoal, então nossa aula de hoje fica por aqui. Foi uma aula simples. Nós falamos de comparamos frações, escrevemos frações equivalentes, simplificamos frações, trabalhamos com numeradores e denominadores. Um forte abraço e até o próximo encontro.